Olá, meu nome é Valdirene, eu sou mãe de 6 filhos, dos quais 2 já são adultas e 4 ainda são menores. Eu gostaria de conversar com você a respeito do que a gente pode fazer para os nossos filhos nesse período de quarentena, que é um período tão difícil, mas que a gente deve fazer todo o possível para que a fase de desenvolvimento dos nossos filhos não sejam tão afetadas. Porque é difícil para a gente quanto adulto, mas para eles que são crianças também é extremamente difícil, porque é um momento que eles estão se desenvolvendo. Então é um momento que a gente tem que ter todo o cuidado para que eles sejam afetados o mínimo possível. Então eu penso que para que esse desenvolvimento da criança seja o menos afetado possível, primeiro a gente precisa estabelecer uma rotina de horários para dormir e para acordar, ainda que não seja um horário fechado, mas um horário máximo, para que eles tenham um limite, para que eles não tenham problemas de saúde, para que eles não sejam afetados até mesmo no seu desenvolvimento até futuro. Então, depois de estabelecer esse horário, estabeleça coisas para se fazerem, com momentos certos para se fazer e tenta sempre obedecer aquele momento para se fazer aquilo. Dê aulas para o seu filho, ele precisa ter aulas, ele precisa que você o ensine. Se você não tem acesso à internet, não tem computador em casa, procure livros escolares. Se ele não tem o livro ainda desse ano, procure livro com alguém da família, ou algum conteúdo até que ele teve no final do ano passado que vale a pena relembrar, vale a pena fortalecer. Mas é importante que você dê aulas para o seu filho, porque ficar esse tempo todo, esses meses todos, sem conteúdo pedagógico, educacional, vai afetar o desenvolvimento do seu filho. E a gente, no que se diz no Brasil, a gente já tem muita dificuldade na educação, quanto mais esses meses sem ter um acesso a aulas, ao ensinamento pedagógico, é importante. Então, dê aulas para os seus filhos, procure na internet, pesquisa conteúdos que são adequados para a série deles. Se você tem dificuldade disso, se você tem dificuldade de entender, procure aprender também algumas coisas. Procure livros que têm exercício, que você pode fazer esse livro com eles. Procure exercícios também já prontos na internet, que você consiga entender e consiga passar para eles. Mas é importante que eles tenham aulas. E já que nós é que temos que fazer esse papel, então nós já tínhamos como obrigação fazê-lo junto com as professoras. Então, mais do que nunca, esse papel agora é todo nosso. Então, que a gente consiga isso. Para quem já tem um apoio escolar, para os professores que já estão colocando o conteúdo, muito bom, beleza, segue aquilo ali que vai dar certo. Mas para quem não tem, pegue livros com conteúdos adequados para a série deles, faça pesquisa, peça ajuda a alguém, mas é importante que seus filhos tenham aulas todos os dias. Aqui em casa estabeleci 2 horas só de aulas todos os dias e 1 hora a mais para eles fazerem pesquisas educativas, que eu trabalho até com mérito para que eles sejam incentivados a pesquisarem coisas importantes, como geografia, como os estados do Brasil, capitais. Então é importante você dar aulas para os seus filhos, ensiná-los, e é importante você incentivá-los a continuarem se desenvolvendo educacionalmente. Outra coisa importante, respeite os momentos do brincar, coloque limites para ficar no computador, limites para ver TV, limites para jogar. A criança não pode passar, eu penso, mais de 2 horas jogando. Passou de 2 horas, já vai bloquear totalmente, não vai fazer bem para o seu filho. Passou de 2, 3 horas na TV, não é legal. Estabeleça um limite para tudo, porque a criança não pode passar 10 horas jogando, 10 horas na TV. Não pode ser assim. Criança precisa ter limites, criança precisa ter rotina. Então, quarentena é um período que ele tem um dia todo para fazer de tudo. Então, é só nesse dia todo que ele tem para fazer de tudo, você encaixar tudo por ordem de prioridade. Esse horário é melhor para quê? Para estudar. Esse horário é melhor para quê?
Esse horário é legal para ver TV, esse horário é legal para jogar, esse horário é legal para brincar. Então estabeleça isso, que nesse momento você consiga, mamãe, papai, se desenvolver como mãe, pai e também como professor, a professora do teu filho, como aquela pessoa que vai brincar com ele, que com ela, vai dar atenção para o filho. É um momento difícil, exige muito da gente, exige sim, mas é um momento muito produtivo, é um momento que a gente tem de se aproximar mais dos nossos filhos, é um momento que a gente tem de conhecer eles mais, é um momento que a gente tem de incentivá-los como pessoas, é um momento que a gente tem para poder investir mais neles como aquelas pessoinhas das quais a gente ama com todas as forças do nosso ser. Por mais difícil que seja, é um momento muito bom, é um momento muito gostoso, dos quais a gente vai se ligar muito mais aos nossos filhos, e os nossos filhos muito mais a nós. Não perca essa oportunidade. Eu peço a você, mamãe, não perca essa oportunidade de estar mais perto do seu filho. E essa oportunidade de ser a professora, de ser a amiguinha que vai brincar, de ser o contador de história, não perca essa oportunidade. Então, só resumindo, o que fazer nessa quarentena com os nossos filhos? Estabeleça rotina, estude com ele, dê aula para ele, incentive a leitura, incentive o momento do brincar, que é importante ele brincar, se desenvolver, é muito importante para uma criança. Incentive a criação, ele criar coisas diferentes, porque essa fase da criança é uma fase muito, muito importante, é onde ele tem toda uma facilidade de criar coisas, e essa facilidade de criar é a facilidade que ele vai levar para o futuro, porque uma criança que cria, que é incentivada a criar e que está sempre criando, imaginando, inventando, vai ser um adulto criativo, vai ser um adulto cheio de ideias, vai ser um adulto cheio de planos, planejamentos, vai ser um adulto muito mais competente, muito mais capaz. Então, se a gente incentiva as crianças a criarem, se a gente incentiva eles a se desenvolverem nas invenções, nas imaginações, a gente vai ter adultos mais competentes para se desenvolverem como profissionais do futuro. Então, eu falo com você, mamãe, é difícil, mas você consegue. Estabeleça rotina, dê aulas para os seus filhos, aproveite o máximo esse tempo com eles, porque é um momento muito precioso que nós estamos tendo de estarmos mais perto dos nossos filhos. É um momento muito precioso que nós estamos tendo de repartir o nosso coração, o nosso amor, a nossa dedicação com eles. E por mais difícil que seja, esse momento vai ser o momento que vai ficar marcado nos coraçãozinhos dos nossos filhos, do quanto nós estamos nos dedicando a eles e no quanto cada momento vai fazer parte da história deles. A gente pode até esquecer desses momentos que já somos adultos, mas eles nunca vão esquecer, porque vai ficar marcado no coraçãozinho deles esse tempo que eles estão tendo conosco. Eu espero que você tenha entendido o que eu quis dizer e que você seja forte, corajosa e que Deus te dê sabedoria e discernimento para aproveitar esse tempo com seus pequenos. Amém?